Fala galera, beleza? Gente, hoje vamos dar continuidade à série de vídeos que nós temos feito aqui no canal, falando das melhores animações de todos os tempos. E nós já falamos de várias animações, e hoje eu vou falar de uma animação que foi produzida em 87, foi uma produção americana de ficção científica, e que estreou aqui no Brasil, Globo, no da Xuxa. Uma animação muito maneira, muito legal, que aqui recebeu um nome chamado Zone Rider, mas que na sua origem era chamada de Spiral Zone. É uma animação muito legal que eu tive a oportunidade de assistir, claro, nem todo mundo teve a oportunidade de assistir, mas assim, assisti e é uma animação muito boa, muito boa. Então, fique até o final do vídeo que a gente vai estar falando dessa animação super maneira chamada Zone Rider. Aqui no Brasil, Zone Rider, e no resto do mundo, Spiral Zone. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, em 1987 foi lançada uma animação americana de ficção científica conhecida como Spiral Zone. Aqui no Brasil, chamou-se Zone Riders. E é uma animação muito legal, uma animação que foi criada por Diana Drew Beresford e desenvolvida por Jim Carson e Terence McDonald. E é uma animação estreou em 1987, teve 65 episódios, uma única temporada. Na realidade, se você parar a pensar hoje, se você 65 episódios daria 3 temporadas, basicamente 3 temporadas. Então, seria uma única temporada, mas que se a gente for analisar é quase 3 temporadas. E uma animação muito legal, uma animação de ficção científica muito legal. Nessa época, na década de 80, muitas animações maneiras estavam sendo lançadas. De 80 até 90, muitas animações maneiras de ficção científica foram lançadas. E essa, na realidade, é muito boa. E uma característica legal que essa animação teve é que ela foi animada por um estúdio japonês em parceria com um estúdio sul-coreano, exatamente. Tanto que Spiral Zone Rider, ela tem um visual um pouquinho que lembra um pouco mais das animações japonesas. Então é uma animação maneira, muito maneira, e a história é muito, muito legal. E assim, a história é uma trama que acontece no ano 2007. Eu sei, estamos em 2025. 2007 não é no futuro, na realidade para nós é no passado. Mas se formos comparar em 87 para 2007, sim, é no futuro. E o que acontece? Em 2007, um cientista chamado Dr. James Bench, um cientista militar que é considerado um gênio, o que ele faz? Ele rouba uma nave espacial militar experimental, a NEO, que tem um sistema de escudo em volta dele que o torna virtualmente indestrutível. Ele não é destruído por mísseis, por nada. É uma nave de exploração militar que está sendo desenvolvida para batalhas espaciais, entendeu? Tem um escudo defletor. E o Dr. Bench, ele usa essa nave para espalhar no mundo inteiro geradores que criam uma zona espiral com uma névoa escura, densa, e nessa névoa existe um vírus que, ao contaminar os seres humanos, e não só os seres humanos, animais também, esses seres eles ficam com os olhos amarelados, pele cheia de manchas vermelhas e se tornam parecendo zumbis. Realmente, zumbis. Parece que estão sendo zumbis. Então, ele começa a contaminar o mundo. O objetivo dele é dominar o mundo. Só que, antes que ele conclua o objetivo deles, um míssil de um dos jatos consegue atingir a nave. O escudo, ele teve uma variância e o míssil conseguiu acertar, derrubando a nave em um dos locais que tinha as zonas espirais.
E o que acontece? Ninguém conseguia entrar nas zonas espirais, se entrasse ficaria tipo zumbificado. Isso deu tempo da humanidade, o resto da humanidade que sobrou, governada pelas Nações Unidas, sim, metade do mundo foi tomado pelas zonas espirais. Então eles formaram uma força de defesa que tinha o objetivo de defender o resto da humanidade e tentar desfazer essas zonas espirais. Isso deu tempo para eles fazerem isso. Do outro lado, o Dr. Bent, o que ele fez? Antes de fazer esse ataque, ele tinha inoculado nele mesmo uma dose do vírus modificado que o tornava imune à névoa e os vírus lá dentro. Então, dentro das zonas espirais, ele não se tornava um zumbi. Ele não se tornava um zumbi. E ainda podia controlar os outros que estavam dentro das zonas espirais. Ele tinha a habilidade de controlar os outros dentro das zonas espirais. E o Dr. James Bent, ele resolveu mudar de nome e passou a ser conhecido como Overlord. Só que o objetivo do Overlord, do Dr. Bent, era dominar o mundo inteiro. Então o que ele fez? Ele contactou alguns ex-militares, alguns ex-militares, e os convidou a fazer parte do grupo deles, os transformando da mesma forma que ele foi transformando, eles se tornando imunes aos efeitos da zona espiral e passando também a poder controlar os zumbis da zona espiral. E eles ficaram conhecidos como os Viúvas Negras, que eram liderados pelo Overlord, que é o Dr. Bent. Aí temos o Bandido, que é um mestre do disfarce, um terrorista de origem do Oriente Médio, e ele passou a ser chamado de Bandido. Tivemos também a Duquesa Dari, que era uma mulher de origem britânica. Ela é uma especialista em tarefas criminosas e é muito manipuladora. Ela praticamente é amante do Overlord. Também tivemos o Razorback, que era um tipo meio falastrão, muito agressivo. Ele é muito especialista em armas brancas, entendeu? Tínhamos o Reaper, que é um caçador de homens, um caçador de homens. O Croc, que é um cientista francês, que ajuda o Overlord. E o Hammermith, que é um motor de caminhão que ajuda, é um excelente motor de caminhão. Então, formaram-se os Viúvas Negras. E o que acontece? As forças de defesa das Nações Unidas precisavam entrar dentro das zonas espirais e não tinha como até aquele momento de alguém entrar. E por sorte eles conseguiram desenvolver um tipo de armadura que tornava as pessoas que usavam aquela armadura energizada imunes a efeitos das zonas espirais. E o material de que elas eram feito era um neutro 90. Só que tinha tão pouco neutro 90 que inicialmente só deu para fazer 5 roupas protetoras, 5 armaduras protetoras. E aí foi escolhido um grupo de elite que era liderado pelo Coronel Dirk, que era um militar dos Estados Unidos. Depois tivemos o Sargento Tank Smith, que é um especialista em armas pesadas. Ele é um militar da Alemanha. Aí chamava-se Alemanha Ocidental, porque naquela época a Alemanha não tinha se unificado. Depois tivemos o Tenente Hirutaka, que era um especialista em infiltração, ele é de origem japonesa. Tivemos o segundo tenente Max Jones, que era um especialista em missões especiais, ele também é dos Estados Unidos. E também tivemos a Cabo Catarina, que era uma médica russa. Então, quer dizer, da União Soviética, não tinha a Rússia, era da União Soviética. Então, eles formaram o que era chamado Zone Riders. Aí vocês veem, o nome aqui no Brasil chama-se Zone Rider, mas o nome original da animação era Spiral Zone. Mas eles resolveram botar o nome do grupo, então ficava mais interessante ser o nome do grupo. Claro que com o passar da animação, houve mais 2 membros que se juntaram aos Zone Riders, que foi o militar especialista em demolição, o australiano Tenente Ned Tucker, e um cientista de campo, o Tenente Benjamin Franklin, também se juntaram ao Zone Rider. Então, de 5 Zone Riders, passamos a ter 7 Zone Riders. E assim, as histórias eram muito maneiras, era muita ação, muito empenho, muita coisa de ficção científica mesmo, entendeu? Então, é uma série muito legal, muito maneira, entendeu? E assim, só para dar um pitaco, assim, essas séries que passamos na década de 80 até os anos 90, até o final dos anos 90, eram muito fortes.
fodas, muito boas mesmo, entendeu? Se formos comparar as animações que temos hoje, as animações do passado dão uma surra nas animações atuais. E eu não sei por que isso acontece, talvez por causa de algumas mudanças que tentaram se colocar, que não podia ter isso, não pode ter aquilo, e acabou se perdendo muita coisa boa do passado. E assim, é uma série muito boa, eu tive a oportunidade de assistir. Eu acredito que muita gente que está vendo esse vídeo que conhece o Zone Rádio, conheceu o Zone Rádio no show da Xuxa, sabe do que eu estou falando, que é uma animação muito boa. No Brasil, não aparece, infelizmente, o Brasil, a Globo, tinha uma péssima mania de terminar as animações. Então, a gente assistiu muito pouco, a gente assistiu todas, entendeu? Não assistiu todas. E assim, você que tem interesse de assistir, eu vou já dizer para você, é muito difícil você encontrar. Não tem nenhum stream para você baixar, não tem nenhum stream oficial que você possa encontrar, nada, não tem um catálogo. É uma animação que é muito difícil encontrar. Talvez você encontre alguma coisa no YouTube, alguma parte de um episódio, ou um episódio completo ali no YouTube. Site de compartilhamento, também nunca achei, nunca localizei. O que você pode achar no Mercado Livre alguns episódios que foram gravados por fãs, ou mesmo alguns episódios que saíram em VHS, que hoje estão em DVD, assim você pode achar, porque é uma animação muito, muito difícil de você encontrar. Muito difícil mesmo, entendeu? Muito difícil. Mas sim, se você encontrar, te dou um parabéns. É difícil, eu mesmo nunca encontrei. Nunca encontrei nas minhas pesquisas. Uma vez eu encontrei para comprar no Amazon americano. Uma vez eu encontrei no Amazon americano para comprar. E assim, não valia a pena realmente trazer aqui para o Brasil, entendeu? Não valia. Não sei se ainda dá para encontrar nos sites no Amazon americano. Talvez juntar um grupo de pessoas para comprar e assim. Aí mata a saudade, né? Mata a saudade dessa animação. Mas é uma animação muito boa. São 65 episódios fechados, do início ao fim. São fechados, entendeu? Começa o primeiro episódio até o último episódio, 65. São episódios fechados. Uma única temporada. Na verdade, 65 episódios hoje, se a gente fosse juntar, dá 3 temporadas, exatamente 3 temporadas. Mas é uma animação muito boa. Vale a pena assistir. Se você conseguir conseguir os episódios para assistir, assista, vale a pena, entendeu? Se quiser matar a curiosidade, vai no YouTube e vê ali. Você consegue ver como era a série. Então, é uma série muito boa e vale a pena ser assistida. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos dessa animação final da década de 80, chamada Zone Rider aqui no Brasil, mas que no mundo é conhecida como Espiral Zone, uma animação maneira e legal pra caramba. Entendeu, gente? Então, galera, como eu falei, hoje é vídeo do Espaço Nerd. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay de Minecraft aqui no canal, que é muito maneira. E na quarta-feira, um vídeo legal também no canal. Então, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!